A aula de hoje é parte de um estudo introdutório da Bíblia toda. O propósito desse curso é dar a você uma visão panorâmica de toda a Bíblia e de cada livro separadamente, para que você descubra do que esse livro está falando, qual é o seu significado, o que ele significa para mim, ou como posso aplicar essas verdades na minha vida. Se você está participando conosco desde o começo, já acompanhou 180 programas, nos quais estudamos todo o Velho Testamento. Encontro com a Palavra é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que busca a aplicação pessoal do ensino de cada um dos livros das Escrituras. Creio que a grande maioria dos que estão nos ouvindo hoje acompanhou o estudo do Velho Testamento, mas alguns não. Por isso, se você é um ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Temos certeza que sua vida será enriquecida com o nosso programa. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e agora está diante de nós o desafio de estudar os 27 livros do Novo Testamento. Os 66 livros da Bíblia são divididos em 10 classificações diferentes, baseadas em seus conteúdos e não na data em que foram escritos. No Velho Testamento temos 5 livros da lei, 12 livros históricos, seguidos de 5 poéticos. O Velho Testamento se encerra com os profetas maiores e menores. Essas são as 5 classificações dos livros do Velho Testamento. Os livros do Novo Testamento também são classificados de 5 maneiras. Primeiro temos os 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus Cristo. Depois temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois as cartas de Paulo, que alguns dizem 14, outros 13. Esse número depende da atribuição ou não da autoria da Epístola de Hebreus a Paulo. Depois temos as cartas gerais, escritas por vários autores dos mais diversos tipos de pessoas. O Novo Testamento encerra-se com um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Essas são as 5 classificações dos livros do Novo Testamento. Na primeira parte do nosso estudo do Novo Testamento, estudaremos 4 livros, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são a parte mais importante das Escrituras, porque toda a Bíblia converge para Jesus Cristo e esses livros são biografias de Jesus. Antes de começarmos o estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, gostaria de dizer que esse não é um estudo acadêmico das Escrituras, mas antes um estudo devocional. No estudo que faremos de cada um dos 27 livros do Novo Testamento, enfatizaremos a mensagem devocional de cada um. Em cada livro buscaremos a resposta para as perguntas. O que esse autor quis dizer? O que significa para mim o que ele escreveu? Nosso objetivo não é o contexto nem os dados históricos que rodeiam o livro. Nosso objetivo é responder as perguntas, o que isso significa para nós no nosso dia a dia. Isso é o que considero um estudo das Escrituras com aplicação pessoal. Durante o estudo solicitarei que você leia e estude alguns trechos destes livros. A quantidade de material que precisamos abordar para estudar os 27 livros do Novo Testamento é tão grande que espero conseguir mostrar a você onde estão os pontos mais importantes e preciosos. No estudo que fizemos do Velho Testamento, procurei guiar você para os pontos com o conteúdo devocional rico para a sua vida. Vamos analisar algumas passagens importantes dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tentarei fazer com que você adquira conhecimentos dessas passagens, estimulando-o a responder algumas perguntas. Para isso você precisará ler o texto bíblico. Se você ler a Bíblia procurando nada, você encontrará nada. Mas se você lê-la procurando algo, preciosidades para a sua vida, vamos dizer, então você vai encontrar. E isso transformará a sua vida. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento, lanço a vocês o mesmo desafio que o apóstolo Paulo lançou a Timóteo. Estude a palavra de Deus. É impressionante o número de pessoas que têm uma ótima formação nas mais diversas áreas, mas quando se trata das Escrituras, são completamente ignorantes. Jesus sempre perguntava: nunca leram essas passagens nas Escrituras? Mesmo as pessoas mais estudadas que conhecemos costumam ficar constrangidas quando é feita alguma referência à Bíblia.
Quando Paulo mandou Timóteo estudar as Escrituras, ele usou uma palavra que significa literalmente exercitar-se. Quando queremos desenvolver uma habilidade ou capacidade, dedicamos-nos a estudarmos arquitetura, medicina, direito, letras. Estudamos o que for necessário à preparação para a profissão que escolhemos. Desprendemos todo o esforço necessário, mas quando se trata das Escrituras, achamos que qualquer leiturazinha funciona, ou que vamos aprender por osmose, dormindo com a Bíblia debaixo do travesseiro. A Bíblia precisa ser estudada e quero deixar bem claro desde o início que, se você quer que esse curso seja diferente de todos os outros cursos bíblicos que você já fez, deve se esforçar para isso. Quanto tempo e esforço você quer dedicar a ele? Pelo menos tente sintonizar no programa todos os dias e ler os textos que pedirmos para que você leia e a apostila de estudo que também fornecemos a você, se você pedir. Aliás, gostaria de lembrá-lo que essa apostila é gratuita para todos que a solicitarem. Basta entrar em contato conosco. Além disso, leia os livros do Novo Testamento de maneira aplicada, pedindo a Deus que fale com você. Ouça esse programa com o objetivo de aprender para poder ensinar a outras pessoas o que você aprenderá. O apóstolo Paulo também escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. A minha oração enquanto apresento esse estudo do Novo Testamento é que você aprenda com esse estudo da Bíblia e o transmita a outras pessoas. O que você ouvir, os ensinos que receber nesse curso da Bíblia, ensine a pessoas fiéis que também ensinarão a outros. Foi com essa visão e com esse propósito que o curso foi estruturado. Eu tenho essa inquietação no meu coração de ver o povo aprender a palavra de Deus e ver a palavra de Deus entrando no coração do povo. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como uma pessoa adquire fé? De acordo com Paulo, a fé vem de ouvir continuadamente a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a maioria das pessoas não lia a palavra de Deus. Elas não tinham uma cópia da Bíblia como temos hoje. Paulo estava dizendo: se você estiver sempre ouvindo a palavra de Deus, o milagre da fé acontecerá no seu coração. Hoje podemos parafrasear as palavras de Paulo assim: a fé vem pelo ler a palavra de Deus. Enquanto você estiver lendo a palavra de Deus com esse desejo de obedecer e aplicar os seus ensinamentos, um milagre pode acontecer em sua vida. Pode ser a fé que você passará a ter enquanto lê as Escrituras. Minha oração é para que muitos de vocês se convertam a Jesus Cristo enquanto estudam o Novo Testamento comigo, e que, enquanto você estiver lendo os textos que vou indicar no silêncio da sua casa, você seja transformado. Antes de iniciar esse estudo, recebi o telefonema de um executivo. Ele já tinha feito esse curso comigo e tinha se convertido lendo sozinho os textos que eu havia lhe indicado, um autêntico recém-convertido. Jesus passou a ser a coisa mais importante na vida dele, bem como a salvação que ele estava vivendo e a missão que ele acreditava Jesus tinha lhe dado. Uma hora antes de eu começar esse programa, ele me ligou e disse: quero orar por telefone com você para que, entre os seus ouvintes, haja pessoas como eu, que se converterão com a leitura da palavra de Deus. Sabe, e essa é a minha oração sincera e também o meu objetivo. Que muitos de vocês cheguem à verdade e se convertam com a leitura das Escrituras. Vamos iniciar o estudo dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e precisamos entender que os Evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia, porque Jesus Cristo é o personagem mais importante das Escrituras. E os Evangelhos são sua biografia santa e inspirada. No Evangelho de Lucas você descobrirá o diálogo que Jesus Cristo teve com seus apóstolos quando seu tempo aqui já estava acabando, depois de ele ter sido morto e de ter ressuscitado. Nessa conversa, Jesus disse algo aos apóstolos que lhes abriu o entendimento para as Escrituras. Apesar daqueles homens terem ficado com Jesus Cristo durante 3 anos, eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Para eles, as Escrituras eram um livro fechado.
Mas o que lhes abriu o entendimento? Lemos a resposta em Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele lhes disse: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse texto mostra que as pessoas não entendem as Escrituras até que entendam essa verdade, que toda a Bíblia converge para Jesus Cristo. A palavra de Deus não é um livro da história, da civilização, nem um livro de estudo sobre as origens. Ela não foi escrita como um livro científico. A Bíblia é um livro sobre a salvação e sobre a redenção. A Bíblia nos dá o contexto histórico em que a nossa salvação e o nosso Salvador vieram, e nos apresenta o contexto histórico no qual o Redentor, que nos trouxe redenção, veio ao mundo. Para isso que a Bíblia foi escrita. Quando os apóstolos ouviram isso pela primeira vez, entenderam as Escrituras. Isso significa então que Jesus Cristo é a chave. Ele é o caminho para o entendimento das Escrituras e esses 4 evangelhos são sua biografia. Portanto, com o estudo dos 4 evangelhos, alcançaremos o centro das Escrituras. Quero iniciar também destacando que toda nossa doutrina ou teologia deveria começar com a maior revelação da verdade que Deus deu a esse mundo. Toda a nossa teologia deveria começar com Jesus Cristo. Lemos no primeiro capítulo de João, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, ou ninguém jamais teve intimidade com Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Essas palavras foram escritas em grego. Em grego existe a palavra exegese, cujo prefixo ex significa trazer à existência. Isso significa ler um versículo das Escrituras em grego e trazer à tona tudo o que possivelmente ele poderia dizer. Se você tirar desse versículo toda a verdade que há nele, isso se chama exegese. É uma pena, mas meu tempo hoje terminou. Não perca o próximo programa. Até lá.